Longevidade é o tema do programa de hoje. Eu estou emocionada porque o tema não poderia ser outro. Afinal de contas, esse é o programa de número 100. E vocês já perceberam que eu estou muito feliz em compartilhar essa marca com vocês. Viver mais tempo e com qualidade de vida é um objetivo cada vez mais valorizado e por isso nós vamos explorar o segredo para uma vida longa e saudável com dicas valiosas do Dr. Flávio Jambo, que é pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. Doutor, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado. Também estou emocionado por estar nessa data tão especial, né? Nesse número tão especial de 100 programas, e é um grande prazer estar aqui participando com vocês aqui nesse programa. Nós que agradecemos, estamos todos muito felizes. Passamos aí dos 3 dígitos, né? Doutor, já que o assunto é longevidade, a gente sempre escuta aquela expressão, relógio biológico não para. Qual que é essa expressão? O que ela quer dizer? Nós temos várias teorias com relação ao envelhecimento, mas a principal que une todas elas é com relação ao estilo de vida que você leva durante a sua vida mais jovem, que é o que você vai levar para seu envelhecimento. Então, pessoas que têm um envelhecimento mais saudável certamente tiveram uma vida com muito mais atitudes, hábitos mais saudáveis, com relação à atividade física, com relação à alimentação. A genética conta também, claro. Mas os hábitos que você pode estar criando desde jovem e levar para o envelhecimento vai ser bastante importante. E não significa que se você já está idoso, não significa que você não possa mais ter esses hábitos para melhorar a sua qualidade de vida. Então, é sempre tempo de mudar. Ótimo. E, na verdade, a gente está aqui falando sobre a longevidade, não dá para deixar o geriatra de lado. Qual que é a idade ideal para eu procurar um geriatra? Porque a gente conversou aqui nos bastidores, é o último médico, né, que a gente passa e acompanha para o resto da vida. Gisele, eu sempre falo que quanto antes melhor, porque vai ser um médico que vai te acompanhar, né? O geriatra tem a formação de clínico também, então quanto mais cedo você já ter o contato, uma relação com o médico que já tem todo o seu histórico de saúde, vai ser muito melhor esse acompanhamento. É um preventivo. O último médico é o geriatra e o intensivista também, infelizmente, também é o intensivista, né, na medicina intensiva, porque pega realmente o final. Mas o importante é estar sempre fazendo a prevenção já desde cedo, quanto antes fazer esse acompanhamento. Com 40 anos. 40, 45 anos, né, até mais jovens eu atendo pacientes no consultório, já buscando fazer todo o acompanhamento rastreio, né, que são os principais exames que a gente tem que fazer para identificar doenças que ainda não dão sintomas, que a gente sabe que pode precocemente reverter, né, e tratar, claro, pontualmente, tanto as doenças crônicas que possam surgir e as doenças agudas, resfriados, gripes, ou seja, um médico que vai já ter seu histórico e vai saber te conhecer para tratar adequadamente. Perfeito. Tão importante quanto o pediatra, que a gente começa bebezinho e vai com o mesmo até lá 12 anos das crianças, né? Doutor, e dormir bem também é fundamental para garantir aí uma vida com mais qualidade, né? Sim, o sono foi até bom você falar nesse assunto, que o sono está tendo cada vez mais, nos congressos, mais importância, né? Por conta... é no sono que a gente consegue tanto sedimentar as nossas memórias, como fazer a limpeza até das nossas sujeiras neuronais, vamos dizer assim. Então é no sono que acontece, que é o sistema linfático, é um sistema que está sendo bastante estudado. Então, quando a gente não consegue quando o idoso não consegue atingir esse sono, realmente ele tem muito maior risco de desenvolver quadros demenciais, riscos de desenvolver pressão alta, risco de desenvolver doenças cardíacas. E muitas vezes a pessoa que tem o problema de sono, principalmente a apneia, que é um dos distúrbios do sono, muitas vezes ela nem percebe. Então a informação às vezes vem do cônjuge, vem de uma pessoa que convive, que nota que às vezes para de respirar, que às vezes ronca. Muitas vezes os sinais são muito sutis, né? Como, por exemplo, sonolência durante o dia, acordar com dor de cabeça, por exemplo. Porque não dormiu direito à noite. Porque não dormiu direito à noite. Muitas vezes a pessoa não percebe até que tem essa apneia. Então é importante sempre fazer esse rastreio. Tá certo.
E a comunidade surda também tem acesso a toda a programação da TV Câmara. E a Ana Furtado está aqui, ó, do meu ladinho, está na tradução em Libras desse programa. Muito obrigada, Ana, e que alegria, né, contar com você em praticamente todos esses 100 programas. Dia de festa pra gente, né, Ana? E já que o tema do programa de hoje é longevidade, a Vanessa Nascimento foi conversar com um senhor que completou 97 anos. E ele tem muitas histórias para contar. Doutor, vamos conferir aqui? Oi, Gi, pois é, programa número 100 e a gente vai falar sobre longevidade e eu descobri uma pessoa aqui em São José que acabou de completar aí 97 anos, quase um centenário, e eu estou com o brigadeiro Hugo de Oliveira Piva, que fez aí 97 anos. Brigadeiro, como que é chegar aos 97 anos aí em toda forma, plena forma, falando bem, lúcido, caminhando? Tem que cuidar da vida, a vida toda, né? Cuidar da saúde e principalmente manter a atividade, manter a atividade. Boa alimentação, atividade física. Gi, filho do brigadeiro, falou que ele faz pilates 3 vezes por semana, sobe escada, né? Brigadeiro, queria que você falasse um pouquinho pra gente. Gisele, ele não é pouca coisa, não. Ele trabalhou no Programa Espacial Brasileiro desde 1968, quando começaram os primeiros desenvolvimentos efetivos de foguetes aqui no Brasil. Mesmo, brigadeiro, você começou sua carreira como piloto de caça, né? O que você lembra dessa... Tem uma lembrança boa dessa parte, da sua vida? Essa parte eu não vou esquecer nunca, porque era o que eu mais gostava de fazer, aquele voo de caça, né? Então, eu lembro com muita satisfação, eu ia dizer saudade, mas satisfação, porque eu não posso mais voar o caça agora, mas lembrar como foi é muito interessante. Você foi pioneiro dos ensaios de voo aqui no Brasil, foi diretor do CTA. Foi um privilégio estar à frente do CTA também, né, brigadeiro? Aqui é um desafio bastante grande, porque o CTA é um dos focos de desenvolvimento mais importantes que nós temos aqui no Brasil. Fazem pesquisas interessantes, avançadas, e tem o ITA, que é uma das melhores escolas de engenharia aqui do Hemisfério Sul. Brigadeiro, aqui atrás a gente está vendo algumas homenagens, condecorações, tem várias... Durante toda a sua carreira são várias medalhas, vários títulos, diplomas, né? Eu tenho muitos, porque eu sempre dediquei muito ao que eu estava fazendo. Por exemplo, um aviador, eu queria ser o melhor aviador. Brigadeiro, eu vou encerrar aqui falando que é um prazer gravar com você, agradecendo essa oportunidade, Gi, agradecendo você também, porque assim, falar de centenário e de longevidade, é claro que a gente tem que trazer um figurão como o Brigadeiro Piva, e vou falar que, além dele, tem alguns outros quase centenários, porque vocês ainda se encontram, né? São amigos, e ainda se encontram, tem vários deles aí que se formaram no ITA e que estão aí por toda a cidade. Eu espero ter contribuído aí com o seu programa. Obrigada e, parabéns pelo programa número 100 do De Bem com Você. Tchau, tchau. Muito obrigada, Vanessa, Brigadeiro Piva, também, que satisfação. A saúde mental está diretamente ligada à saúde física e, como consequência, pode proporcionar uma longevidade saudável. Sobre esse assunto, eu converso na volta do intervalo pela internet com uma psicóloga. Então, fique aí que nós já voltamos.
Estamos de volta com o De Bem com você, nesse que é o nosso programa de número 100. E como o nosso foco é saúde e bem-estar, escolhemos o tema longevidade para comemorar essa marca com você. Bom, gente, quando o assunto é viver mais e viver bem, a saúde mental é parte fundamental. E sobre esse assunto eu converso agora com a psicóloga Vivian Pupil. Oi, Vivian, tudo bem? Olá, Gisele, tudo bem? Certinho? Certinho. Vivian, a saúde mental é importante em todas as fases da vida, né? Em todas as nossas fases. Mas quando o assunto é longevidade, envelhecer com qualidade, ela é fundamental, não é mesmo? Sim, com certeza. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente também está falando de movimento psíquico. E entender que a longevidade, ela tem a ver, além dos hábitos, mas também dos estímulos que se proporciona, não só a pessoa que está envelhecendo, mas a família. Então, a gente fala também de estimular cada vez mais a vida naquela pessoa. Então, o movimento psíquico, ele precisa continuar acontecendo, precisa ser estimulado, a criatividade, o contato, a conversa. Tudo isso engloba a qualidade de vida. Perfeito. Seria inclusive essa a minha próxima pergunta, né? Como que os familiares podem contribuir com a saúde mental, já pensando aí numa longevidade mais saudável para os idosos e para todas as pessoas? Sim, os familiares podem contribuir bastante, porque, como eu disse, né, por conta dos estímulos, às vezes é através dos familiares que percebem o envelhecimento naquela pessoa e que às vezes a própria pessoa não percebe. Então, estimular a conversa, estimular a sair de casa, entender que qualidade de vida, quando a gente fala de longevidade, tem a ver com movimento. E esse movimento tanto no sentido físico quanto no sentido psíquico. Então, essa família estimular a pessoa a se movimentar em todos os sentidos. Então, na conversa, em grupos, né, que nem o Brigadeiro falou que, né, a entrevistadora falou que ele tem um grupo de amigos. Então, isso é muito importante, porque estimula a relembrar situações do passado, estimula a pensar coisas diferentes e até pensar em novos eventos, né, algo futuro. Então, sempre, a família sempre pode estimular e levar a pessoa ao desenvolvimento. Então, seja através de profissionais, seja através de atividades, de conversas, de filmes, sempre buscando, na verdade, esse estímulo. Perfeito. E quando o assunto é saúde mental, sempre aparece aquela palavra, autocuidado. Vivian, como que a gente pode praticar esse autocuidado para garantir aí uma longevidade? Sim, autocuidado a gente pode também associar a uma autoconexão. Então, a partir do momento que você se conhece, que você está conectado com o seu corpo e com a forma como você funciona, conforme vier o envelhecimento, você começa a perceber também as mudanças que têm acontecido e o que tá de diferente. E a partir disso, buscar como lidar, buscar profissionais ou conversar com pessoas para entender o que está acontecendo. Porque é natural o envelhecimento vir também, né, com alguns déficits, com algumas lentidões. Então, assim, se perceber. A partir do momento que você se percebe, você consegue pedir ajuda e aprender a lidar com aquilo. Então, precisa reconhecer. É um momento de reconhecimento. Só que é um reconhecimento constante, que é para o resto da vida, na verdade. Sim, perfeito. Vivian, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível e até uma próxima. Eu que agradeço, Gisele, por participar desse programa e num momento tão especial de 100 programas. Olha só, que incrível. Muito bacana, obrigada, incrível mesmo. Doutor, inclusive agora a psicóloga, né, a Vivian, ela falou essa questão de autocuidado, de conhecer. Alguns idosos moram sozinhos e tudo bem, mas como que os familiares podem perceber que esse idoso precisa de um acompanhante, precisa de ajuda? Olha, o primeiro ponto, Gisele, a gente tem que sempre manter a autonomia do idoso. Então, sempre respeitar a vontade dele, sempre respeitar os desejos que esse idoso tem. Então, esse ponto de não conseguir mais morar sozinho, gerir a própria vida, realmente é muito complicado de tomar essa decisão. O ideal é que seja essa decisão do próprio idoso, quando perceba algumas dificuldades,
principalmente dificuldades do ponto de vista físico, por Entendi. exemplo, de organizar a casa. Tá. Quando a gente pensa de um quadro demencial, um quadro, por exemplo, na qual ele já não tem mais o discernimento, aí a gente tem que notar algumas alterações que nas visitas a gente pode estar percebendo, como desorganização da casa, geladeira, eu costumo dar essa dica, alimento que bacana. vencido muitas vezes. Sempre olhar ali se né, tem produtos vencidos, eles não estão atentos. Ou produtos guardados por muito tempo também, às vezes até já Esquece, estragados. compra um outro. Isso, e deixa. Então, são algumas dicas que a gente, quando visita o idoso, consegue perceber realmente se está tendo alguma dificuldade de fazer essa gestão. E claro, gestão até com relação à parte financeira, a parte mesmo da vida civil mesmo, né? Então, isso aí a gente consegue estar percebendo. Ótimo, dicas incríveis. E a prática regular de atividades físicas contribui para a saúde do coração, fortalece os ossos e os músculos, também melhora o humor e a qualidade do sono. E depois do intervalo eu vou conversar com uma especialista sobre os benefícios da prática de atividades físicas, principalmente quando o assunto é longevidade. E o doutor também vai ajudar a gente com algumas dicas. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Garantir longevidade com qualidade de vida e disposição é tema do programa de hoje. E para entender melhor como alcançar uma vida longa e saudável, eu recebo no programa de hoje o Dr. Flávio Jambo, que é pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. Só que antes da gente continuar a conversa aqui no estúdio, vamos conferir agora, doutor, uma mensagem que nós recebemos de uma professora de educação física? Vamos lá. Quando a gente fala sobre a influência, né, ou influenciar positivamente na qualidade de vida do idoso, a prática de atividade física, ela deve ser estimulada sempre. Mas, com o idoso, o mais importante é que o profissional entenda sobre o envelhecimento. Entenda sobre o que acontece na parte física, na parte mental, na parte cognitiva, na parte emocional, para que ele possa adaptar o seu plano de aula não só para atender as expectativas daquele aluno, mas também para desafiá-lo, para estimulá-lo, né, no processo de envelhecimento. Quando a gente pega a história individual de cada idoso, a gente faz um planejamento em cima não só do aspecto fisiológico, mas também do aspecto pessoal, porque o envelhecimento ele acontece para todo mundo, mas de maneiras distintas, de maneiras diferentes, né? Então, estimular a prática da atividade sempre, em qualquer faixa etária, escutar esse aluno, escutar esse idoso, né? O que ele tem vontade de fazer, né? Quais são os esportes, quais são as atividades físicas que ele gosta mais, né? Começar, desafiar, propor atividades que ele se sinta realmente desafiado e que ele veja o progresso. Eu penso que assim seria a melhor forma, né, de mostrar para ele, né, a qualidade de vida sendo modificada por uma escolha, né, através de um exercício, através de uma convivência com um grupo de pessoas que também estão com o mesmo propósito, através de estímulos de profissionais que sabem que aquele aluno tem capacidade sim, né, de responder aos estímulos e de melhorar suas capacidades. Ótimo. Doutor, o que ela falou tem toda a razão e também vai direitinho com o que a psicóloga falou, né? Essa questão de grupos, eu imagino que para os idosos e até para a longevidade ajuda bastante, né? A gente tem que estar ali com os amigos. Eu sempre digo que o ser humano não é um animal, né? Nunca foi sozinho, como uma onça, por exemplo. Né? Tem alguns animais que eles ficam realmente sozinhos. A gente tem que ter comunidade, a gente tem contato com outras pessoas. Né? Até com relação até à atividade física mesmo, questão de um estimular o outro. Em grupo, né? O incentivo. O incentivo, né? Com relação a ver o resultado do outro, correr atrás. Então, é muito saudável essa relação. Que bacana. E com o passar do tempo, né? A nossa musculatura, a gente pode falar que ela diminui,
Só que você fala bastante sobre prevenção. É possível prevenir que essa musculatura não diminua? Claro, isso Ai, que bom. O que acontece muito no dia a dia do consultório até são algumas doenças crônicas não terem um tratamento adequado ou a procura de ajuda no tempo hábil por achar que é coisa da idade. Entendi. Mas não, sarcopenia hoje é considerado uma doença. Sim. Sarcopenia, para quem não sabe, que é um termo diferente, muita gente até não sabe, né? É a diminuição da força muscular e da quantidade de músculo. Um dos fatores de risco é o envelhecimento. Então, com o passar dos anos, se não for feito nada, não for feito estímulo físico, principalmente do tipo musculação, exercícios resistidos, e se não tiver uma alimentação, uma nutrição adequada, principalmente à base de proteínas, fatalmente vai desenvolver essa doença que é a sarcopenia. Que, claro, que aumenta risco de queda, e aumenta risco de queda, diminui mobilidade. Força, né? Está muito relacionado com relação até à nossa força motora, nossa quantidade de músculo está muito relacionado com quadros demenciais, principalmente Alzheimer. Então, até para retardar o início de um Alzheimer ou até evitar mesmo, a atividade física vai nesse sentido também. Perfeito. E quais são as atividades físicas indicadas para os idosos, já que a gente está falando aí em longevidade? De uma linha geral, resumindo, a gente pode classificar as principais 4 tipos, né? Que é do tipo resistido, que é a principal, o que culturalmente muitas vezes a gente entende academia, musculação, com só pessoas jovens, querendo cuidar da estética, mas não, musculação é saúde, é mobilidade, né? Melhora da saúde óssea, saúde muscular, diminuição do risco de queda, preservação de autonomia e de independência, que é o que todo mundo quer ter. Então é do tipo resistido, que é a musculação, a do tipo funcional, que trabalha muito a parte do equilíbrio, trabalha muito a parte de coordenação, principalmente nossa coordenação do cérebro para os músculos, né? Então a gente pode citar aí pilates, alguns treinamentos funcionais também que o educador físico faz com muita propriedade. A terceira é o alongamento, que a gente sempre tem que incluir, alongar. E o quarto tipo é do tipo cardiopulmonar, né? Que eu costumo dizer que é a atividade que cansa, que é a caminhada, é a bicicleta, é uma hidroginástica. São atividades que fazem o coração bater mais rápido, melhorando a saúde cardíaca, pulmonar e o nosso condicionamento físico mesmo. Sim, e todas essas atividades, quanto mais cedo começar, melhor. Exatamente. Mas imagina de repente que uma pessoa já está aí, passou dos 60, 70, ela nunca praticou nada. Ainda dá tempo, né? Sempre. Sempre dá 90 tempo. anos, 97, 100 anos. Brigadeiro, 3 vezes por semana faz pilates, que maravilha. E se não faz, você nunca é tarde para começar a fazer atividade física. Sempre vai ter algum ganho de qualidade de vida, de aumento da expectativa de vida, de melhora de sintomas. Então, sempre a gente tem que pensar em começar. Se nunca teve o hábito, deve adquirir agora. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E a alimentação? As pessoas, com o passar do tempo, começam a reclamar que não estão mais com apetite. Tem como estimular esse apetite? Sim. Existe até a gente chama de anorexia do envelhecimento. O envelhecimento é fisiológico, né, normal. O sabor modifica, a gente não sente o gosto como era antes. A quantidade de alimento que a gente ingere, a nossa digestão fica mais diminuída. Então, realmente, a tendência é ingerir menos nutriente, menos alimento. E que vai totalmente na contramão quando a gente quer manter saúde muscular, né? Então, a gente deve sempre pensar e calcular a nossa quantidade de proteína, principalmente. Né? Nos meus vídeos, até nas minhas redes sociais, eu sempre falo da meta proteica. Justamente seria a minha próxima pergunta. Quais os alimentos que são fundamentais? Exatamente. A proteína, né, é o principal macronutriente que a gente tem que oferecer para o idoso. Então, costumo fazer uma conta rápida. 1,5 vezes o peso. Né? Então, se você pesa 70 quilos, você põe na sua calculadora 1,5 vezes 70, vai dar 105 gramas. Então, essa é a quantidade de proteína que você deve ingerir durante o dia. Né? Não numa só refeição, tem que fracionar pelo menos em 3, 4 refeições essa quantidade, né? Que muitas vezes não é atingido, até culturalmente, né? O nosso café da manhã, o café da manhã do brasileiro é o quê? É um pão com manteiga, um pão com margarina, que é horrível, né? E um cafezinho com um pingadinho de leite só. Na verdade, o ideal seria já ingerir uma proteína logo cedo. Ovo, já uns 2 ovos, né? Ingerir leite, para quem não é intolerante, né, à lactose, ingerir queijos, né, para quem não tem intolerância também,
Então, a gente sempre tem que balancear a quantidade de proteína. E, claro, outros micronutrientes também que fazem parte do processo de melhora do metabolismo, como as vitaminas, vitamina D, vitamina B12, alguns minerais importantes, magnésio, zinco. Então, isso a gente tem que encontrar na alimentação. Quando não consegue, aí a gente tem que suplementar, não tem jeito. E desde cedo, lembrando que a gente está falando de longevidade. Então, a longevidade começa desde a hora que a gente nasce, né, doutor? Eu imagino. Sim, a gente... É um trabalho com relação à parte inteira. muscular, Sim. a gente começa a perder massa muscular já a partir dos 40 anos. Então... Né? Quase 8% por década. Se não fizer nada, claro, se não fizer atividade física, se não fizer ter alimentação adequada. Doutor, nosso tempo está quase esgotando, mas eu acho que dá para a gente falar de uma maneira bem objetiva a questão da mobilidade. Você também defende bastante essa questão. Quando os familiares podem perceber que uma pessoa que está aí já idosa, mas com uma longevidade para muitos anos, né, garantida aí, precisa de um auxílio. Um suporte, Isso. né? Sempre que tiver já com risco, insegurança ao caminhar, né, ou já apresentar queda, a gente calcula mais ou menos, se tiver 3 quedas em um ano, já precisa de um dispositivo de auxílio à marcha, que é uma bengala ou um andador. E claro, quando a gente usa para prevenir dores também. Então, pacientes que têm artrose de joelho, a gente coloca uma bengala para evitar o peso, para auxiliar. Ótimo, doutor, dicas incríveis. No programa de hoje ficou claro que adquirir hábitos saudáveis e melhorar a qualidade do sono, evitar pensamentos que provocam estresse, praticar atividades físicas e ter uma vida social de qualidade podem contribuir com a longevidade. E claro, né, gente, com qualidade de vida e muito bem-estar. Doutor Flávio, muito obrigada pela participação, obrigado. Foi incrível. Obrigada também você por participar aqui com a gente desse programa de número 100. Eu fico por aqui, você pode rever esse programa e toda a nossa programação por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!